atividade é a atividade de História, a luta dos trabalhadores, no livro interdisciplinar APS, quinto ano, na página 128 a 130. A luta dos trabalhadores. Então, nós vimos já, né, um pouco sobre a conquista e os direitos das pessoas, as declarações do direito dos direitos do homem e do cidadão, várias declarações, né? E agora nós vamos ter a luta dos trabalhadores, seus direitos também, né? Outro exemplo de luta pela cidadania foi a dos operários brasileiros. A industrialização no Brasil teve início no final do século XIX, quando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram muito economicamente. Então, houve um aumento da economia, né? Então, as cidades cresceram muito. Em São Paulo, o crescimento da indústria provocou também o crescimento da cidade, lógico. Então, as pessoas vinham para trabalhar nas indústrias e aí, consequentemente, tem um aumento de pessoas, de casas, e aí vai aumentando a cidade, o crescimento. As fábricas precisavam de mão de obra numerosa, formada em grande parte por imigrantes vindo da Europa. Então, depois que teve, né, os escravos foram alforriados, não tinha mais a escravidão, então começaram a vir imigrantes de outros países para o Brasil. E eles trabalhavam nas fazendas, nas lavouras e nas fábricas também, tá? Então, muitos imigrantes vieram da Europa, da Itália, da Alemanha, de Portugal. Então, vieram muitas pessoas para cá querendo uma melhor condição de vida. Os primeiros operários das fábricas brasileiras foram imigrantes. Depois vieram os trabalhadores rurais, que fugiam das difíceis condições do trabalho do campo, ou seja, no campo, para aqueles que eram de outros países, né, era muito pesado e eles saíam de lá, eles não queriam ficar. E aí eles iam para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. No entanto, em geral, as fábricas também se trabalhava muito, mais de 12 horas por dia. Hoje em dia, a gente só trabalha no máximo 8 horas, tá? E aí, se você for fazer uma hora extra, que você vai fazer uma hora a mais, então você também é pago para trabalhar essa hora a mais. Não havia tempo para descansar ou se alimentar direito e os salários eram baixos. O ambiente era sujo e apertado, as máquinas eram perigosas, os acidentes eram frequentes e não existiam leis para proteger os trabalhadores. Então, naquela época, você ia, trabalhava 12 horas por dia. Vejam, você tem 12 horas por dia, o dia tem 24 horas. E as outras 12 horas era para você dormir, comer e descansar. Então, era muito pouco, tá? E além disso, as máquinas eram perigosas e não tinha lei para proteger o trabalhador. E o salário também era baixo. Procure no dicionário e anote no caderno o significado das palavras operário, salário e fábrica.
Então eu fiz isso, né? Eu entrei na internet, no dicionário, e aí lá no dicionário você vai ver o quê? Então peguei, coloquei no caderno, né? Ó, páginas, cabeçalho, livro interdisciplinar APS, páginas 128 a 130. Estamos vendo História, a luta dos trabalhadores, página 128, atividade 1. Atividade 1. Então, eu peguei no dicionário online. O que é operário? Então, operário é o quê? É qualquer pessoa que exerce uma ocupação manual mediante o pagamento de salário. Então, a pessoa vai ocupar um trabalho, um lugar na fábrica, né? Ele vai fazer o serviço manual, ou seja, com as mãos, mediante o pagamento de salário, mediante o pagamento de um valor. E o que é salário? É remuneração paga ao empregado em troca do seu trabalho, ou seja, o trabalhador, ele faz o seu trabalho e recebe um pagamento, tá? Em troca daquilo que ele fez, certo? E fábrica? Fábrica é uma instalação industrial em que se usam máquinas e mão de obra. Essa mão de obra é do operário para transformar matéria-prima em produtos. Ou seja, por exemplo, uma fábrica de roupa, né? Então eu vou pegar o algodão lá da plantação, leva para essa fábrica e essa fábrica vai transformar a matéria-prima, ou seja, o algodão, em produto, em tecido. E esse tecido, e aí o que eu preciso? Da mão de obra, do operário, para pegar o algodão, levar até lá dentro da fábrica, né? Para colocar esse algodão dentro da máquina, né? Da máquina industrial. Então, toda fábrica, por mais que tenha aparelhos, tenha máquina, ele sempre vai precisar de pessoas, tá? E aí, procuramos no dicionário as palavras operário, salário e fábrica. Observe a imagem a seguir e leia as legendas, depois faça o que se pede. Então, aqui eu tenho a Vila Maria Zélia, em 1920, no município de São Paulo, estado de São Paulo. Algumas indústrias construíram vilas operárias para acomodar parte de seus trabalhadores. Então, olha aí como era, né? Vamos ver mais de perto. Então, aqui, ó, você vê que aqui é uma casa, aqui é outra, ó, tá vendo? São várias casinhas, ó, né? Uma do ladinho da outra. Então, aqui seria a fábrica e aqui seria a Vila Maria Zélia, que são casinhas, o quê? É como a casinha da Coab, a casinha, aquelas casas iguais, né? Que o governo constrói. Só que aqui eles construíram, a indústria, a fábrica construiu essas casas para quem? Para os seus trabalhadores morarem, que ficava mais fácil, né? A indústria construía para atender seus funcionários, tá? Aqueles funcionários de baixa renda. Então, eles moravam aqui, ó, cada um tinha uma casinha, tá? Aqueles que trabalhavam na fábrica. E aqui nós temos o conjunto habitacional no bairro do Jaguaré, no município de São Paulo.
Atualmente, muitos conjuntos habitacionais são construídos por meio de programa de governo, então já não é mais para quem trabalha em fábrica. Aqui é construído por meio de programas do governo para pessoas de baixa renda, tá? Aqui eram os próprios donos da fábrica construíram para que seus trabalhadores morassem ali, os de baixa renda. Aqui não é na fábrica, tá? Quais são as diferenças entre as vilas operárias e o conjunto habitacional? Então veja, ó, as vilas operárias são casas construídas pelas indústrias para atender aos funcionários da indústria, tá? São funcionários de baixa renda. Às vezes, nesses lugares também tinham escolas, ficava tudo ali. Para quê? Para que as pessoas não precisassem sair. Então, podia ter até escolas para eles também. É uma vila, como se fosse uma cidadezinha, tá? Que aí tinha escola, um clube, para essas pessoas ficarem ali e morar ali, de baixa renda. Aqueles que não conseguiam pagar uma casa, um lugar para morar, eles ficavam aqui. E o conjunto habitacional são construídos por meio de programas de governo para pessoas de baixa renda. Tanto essa quanto essa, eles são para pessoas de baixa renda, tá? Agora, aponte uma semelhança entre eles. Olha lá, ambos são construídos de forma padronizada, ou seja, as casas ou prédios são iguais, tá? Então, ó, aí nós temos, por exemplo, ali na Caique tem, né, o conjunto habitacional, que são predinhos todos iguais, né? E nós temos também aquelas casas deixa eu ver como chama. As casas iguais que nós temos, que eles fazem, né? O governo faz para as pessoas também morarem. Igual essas aqui, só que essas são germinadas, são uma do ladinho da outra. E tem a Secap, né, que tinha as casas iguais, e tem várias outras casas iguais aqui em São José do Rio Preto que foi construída. Então, ambas, né, são construídas de forma padronizada, ou seja, prédio ou casas iguais, para que moradores de baixa renda. Página 129. As fábricas brasileiras do início do século XX costumavam empregar crianças, olha lá, às vezes em trabalhos perigosos, com salários ainda mais baixos que a dos adultos. Por causa disso, elas não podiam estudar e não tinham tempo para se divertir e brincar. Situações como essa fizeram com que os operários se organizassem e lutassem por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos e também ocorreram as primeiras greves do país. Então, ou seja, as pessoas que trabalhavam viam o quê? Que essas crianças estavam trabalhando e era muito perigoso e eles também não estudavam. Então, eles viram que essa situação, o que eles fizeram? Os operários se organizaram e lutaram pelas melhores condições de trabalho. Foi aí que surgiu os sindicatos. O que são sindicatos? São associações
de profissionais que defendem o interesse do trabalhador, tá? E aí ocorreram as primeiras greves no país. O que são greves? É isso que eles fizeram. Eles interromperam o trabalho deles coletivamente. Olha aqui, ó, né? Ó, primeira greve geral de São Paulo em 1917. Então eles pararam de trabalhar. Então, ó, a luta dos trabalhadores fez com que o governo brasileiro criasse leis para impedir abusos e estabelecer os direitos e deveres das empresas e dos trabalhadores. Então, com essa greve, a greve é uma paralisação coletiva do trabalho, tá? Para eles reivindicarem algo ou protestar, que foi o caso que eles fizeram aqui, né? Por causa das crianças, né? Que eles viram que as crianças tinham um salário mais baixo, o trabalho era perigoso, né? Eles não estudavam, então eles reivindicaram, eles fizeram uma greve. Entre as décadas de 1930 e 1940, diversas leis foram criadas para garantir direitos aos trabalhadores. Foi assim que surgiu o direito a férias, o limite máximo de trabalho diário e o salário mínimo. Veja, então foi nessa época aqui, ó, né? Entre as décadas de 1930 e 1940, que surgiu o direito de férias, limite do trabalho diário, o salário mínimo, que aí eles colocaram o limite de 8 horas, colocaram um salário mínimo para todos, então todos ganhariam mais ou menos o mesmo valor, tá? Ia ter férias para eles descansarem. Além disso, o trabalho infantil foi proibido. E os trabalhadores conquistaram a aposentadoria, entre outros benefícios. Veja como foi importante eles terem feito essa greve. Eles conseguiram, né, garantir direitos a eles, certo? Agora aqui, ó, com o colega, monte uma linha do tempo destacando os principais acontecimentos relacionados à conquista de direitos no Brasil, como a criação da Declaração Internacional sobre o Direito das Pessoas, a luta contra a escravidão e também a luta dos operários no Brasil. Então, essa linha do tempo, ela é parecida com aquela linha do tempo que vocês fizeram aqui, ó. Lembra dessa linha da declaração, a linha do tempo, né? É isso aqui, você vai colocar as datas e em algumas épocas, em algumas datas importantes, houve o quê? As declarações, né? Então, é isso que ele está querendo fazer aqui na página 129. Então, eu comecei, ó, por 1750, eu fiz até 1990 e fui colocando o quê? De 40 em 40 anos, ó, o que foi acontecendo, certo? De 40 em 40 anos. O que aconteceu em 1789? Olha ali, ó. Tá vendo que aqui nós tivemos, ó, 1789, houve o quê? A primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, foi aqui, ó, 1789, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
1790, não aconteceu nada. 1830, 1870. O que aconteceu em 1888? Houve o quê? A abolição dos escravos, lembra? Então, isso, ó, eles pediram até aqui também, ó. Conquistas, a criação da declaração, a luta contra a escravidão e a luta dos operários no Brasil. Então, 1888, houve a abolição da escravidão no Brasil, ó, tá? Ó. Certo? 1910 teve alguma coisa? Não. Aqui, 1945, houve alguma coisa? 1948, Declaração dos Direitos Humanos. 1959, Direitos da Criança. 1975, Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente. Então, vejam, nós temos várias declarações. Aí nós tivemos o quê? Em 1945, a declaração, a criação da ONU, em 1945. E entre essa época, ó, entre as décadas de 1930 e 1940, houve o quê? A criação da lei trabalhista no Brasil, tá? Então, entre essa época de 1930, que aqui, ó, 20, 30, a 1900 e 1940, houve a criação da lei trabalhista, certo? Aí, o que aconteceu em 1948? Ó, a Declaração dos Direitos Humanos. Olha aqui, ó, 1948, houve o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E 1959, Declaração dos Direitos da Criança. 1959, então isso é o quê? É uma linha do tempo que foi feita. Em 1975, houve o quê? A Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olha lá, certo? Então, essa aqui foi o quê? Uma linha do tempo. Aí tá lá, pesquise o significado das palavras sindicato e greve. Depois converse com seu professor sobre o tema. Eu então pesquisei, né? Vamos pesquisar no Google, no dicionário. E olha aí, ó, página 129, atividade 4. Sindicato. O que é sindicato? É uma associação de profissionais que defendem os interesses trabalhistas dos seus membros, das pessoas que são filiadas ao sindicato, tá? Então, você tem que entrar nesse sindicato para que esses profissionais defendam seus direitos. E greve? O que é greve? É a interrupção coletiva do trabalho ou de atividade para reivindicar algo ou protestar contra uma determinada situação, que foi o caso dessas pessoas aqui, né? Que fizeram a greve, reivindicaram ou protestaram contra algo, tá? E eles conseguiram. Página 230. Apesar dos avanços sociais nas últimas décadas, ainda falta muito para que todos possam exercer seus direitos e sua cidadania. O desemprego, por exemplo, é um grave problema
e há muitas pessoas que não conseguem emprego nas grandes cidades. Os trabalhadores rurais também enfrentam diversas dificuldades. A maior parte das terras pertence a um grupo pequeno de proprietários, formando os chamados latifúndios. Então, o que são latifúndios? Latifúndios são terras que pertencem a um grupo pequeno de proprietário, tá? Por causa disso, os trabalhadores rurais precisam trabalhar para esses grandes proprietários em troca de salário baixo ou terras. O trabalho infantil, apesar de proibido, ainda existe no país. Outro problema grave é o trabalho análogo ao da escravidão, em que o trabalho análogo o empregado sofre violência, não pode deixar o emprego e tem os direitos trabalhistas negados. Por isso, ainda é preciso muita luta para acabar com esse tipo de injustiça e garantir a cidadania para todas as pessoas que vivem no Brasil. Esse processo depende da organização das pessoas para pressionar os políticos a criar leis que ajudem a população a conquistar seus direitos de cidadão. Esse aqui é um cartaz de campanha: trabalho infantil é crime, no Carnaval e no ano todo, promovido pelo governo do estado do Paraná em 2017. Olha lá. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero brincar, né? No Bloco da Alegria, o trabalho infantil não tem vez, fique atento. Trabalho infantil é crime no Carnaval e no ano todo. Então, denuncie, Disque 181 para aquelas pessoas que fazem trabalho escravo, o trabalho infantil, era para denunciar, fique atento, né? Então, as pessoas fazem campanhas, né, para que o trabalho não tenha mais trabalho infantil ou trabalho análogo, certo? Existe trabalho infantil no estado ou no município onde você vive? Pesquise ou pergunte aos adultos que moram com você. Vejam, aqui não há trabalho escravo, tá? Não há trabalho infantil. Pelo menos aqui na região, né? Nós não temos e nem aqui na cidade, tá? Por quê? A Constituição brasileira, né? A Constituição Federal, ela proíbe o trabalho infantil, o trabalho de crianças e adolescentes menores de 14 anos. A partir dos 14 anos, você pode, dos 14 ao 16, ele pode se tornar menor aprendiz. Você pode trabalhar como menor aprendiz, que você está aprendendo alguma profissão e você recebe por isso também, tá? 6. Converse com o professor sobre as diferenças existentes entre escravidão no passado e o trabalho análogo ou da escravidão na atualidade, que esse trabalho análogo seria um trabalho escravo também, tá? Então, é importante vocês lembrarem que em 1888, as pessoas, né, quando eram escravas, elas pertenciam aos seus proprietários, aos seus senhores, tá? E esse tipo de escravidão era legalizado, era legal naquela época. Atualmente, essas pessoas que trabalham com esse trabalho análogo, elas são escravizadas, só que elas não são propriedades
Antigamente, os escravos eram propriedades e hoje não, tá? Eles são escravos, mas não são propriedades. Só que elas são submetidas a essa exploração e violência, tá? E essa prática é ilegal, tá? É muito grave esse crime aqui no Brasil, certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a luta dos trabalhadores aqui no Brasil. Um bom dia para vocês, ótimo dia e espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.